instrumentos que sejamos realmente instrumentos para levar adiante essa mensagem, essa aula, esses conhecimentos, dentro daquilo que nós podemos também atingir e compreender, mas que isso engrandeça também nosso arcabouço. Não sejamos apenas aqueles que são como autômatos, como bonequinhos sendo guiados, sendo manipulados, nem para um lado nem para o outro. Nós temos que nos preparar, nós temos que compreender aquilo que nós estamos vivenciando, passando adiante, o que acontece conosco. Então, pedimos a esses guias benévolos para que possam nos intuir durante todo esse nosso encontro, o último do nosso módulo 2 neste ano de 2024, onde nós falamos tanto sobre mediunidade, uma faculdade fantástica a serviço do homem, da evolução, se assim nós bem utilizarmos dela. Pedimos então a proteção, a intuição, a guiança, e em nome de Jesus, o governador deste planeta, estamos chegando pouco a pouco no dia de homenagem do seu natalício, já sentindo as vibrações mais intensas desse mestre do amor, desse Espírito excelso, que possamos, em nome de Jesus e de todos aqueles que vêm também para servir a luz, pedir a permissão para o início do nosso encontro e dizendo a Wunderbar Maya, Netkada Shimur, Teitei Maukutar, Nerwet Seviana Haikana de Bashmaya Baha, Havlan Kanan Humana, Wash Boklan Haubein Wachtarin, Haikana Dafrna Schwachela Haila Bain, Wella Patsan Inesiuna, Hela Patsan Membisha, Matu de Lachia Malputa, Wachaila Watish Bukta, Lachalan Almin. Amém. Shalom Aleichem, Mashiach, Yeshua Mashiach. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá então, voltando. Já pode colocar local aí, nossas slides, por favor. Tem também um restinho, uma partezinha aqui que nós vamos falar sobre aquilo que a gente sempre teme, né? Que tem um desentendimento, né? Uma distorçãozinha do processo anímico que é presente em qualquer médium, tá? Pode mudar aí, por favor, local. Olha que show, gente. Olha essa imagem que lindinha, né? Já mostra aqui, né, a duas mentes, lembrando que muito do que acontece aqui na nossa cabecinha, na nossa mediunidade, também tem a ver com toda a nossa estrutura cerebral. O cérebro é um instrumento do qual se utiliza a nossa mente, a mente do espírito, para poder, vamos dizer, jogar essas informações, equalizar, refletir sobre, né, discernir todas essas regiões cerebrais aí, porque a gente sabe que tem uma antena na nossa cabeça chamada glândula pineal, não é? Essa glândula pineal, como uma grande antena que é, ela sai captando campos magnéticos. Então, como ela capta esses campos magnéticos, e quando a gente fala de campos magnéticos, essas informações, muito das informações espirituais são magnéticas, são energias magnéticas. Vamos, por favor, coloquem no silencioso, tá bom? Aí, quem tiver, né, sem estar no silencioso, por favor.
Então, como a nossa pineal capta essas informações espirituais, esses campos magnéticos jogando para dentro do nosso cérebro, e aí vai espalhando, vai sendo captada por outras regiões, principalmente aquelas regiões do sistema límbico e outras regiões da parte do neocórtex, córtex pré-frontal, algumas vão para a região do cérebro reptiliano, outro para algumas regiões do sistema límbico, como o hipocampo, hipotálamo, amígdala e por aí vai. Então, ele vai jogando essas informações para tudo quanto é lugar. E aí o cérebro capta isso e, através de toda a sua circuitaria, porque ele é todo ah, cheio de neurotransmissores, de células que fazem conexões elétricas, não é? Tem os neurônios, que são verdadeiras redes, né? Circuitos para de informação, transmissão de informações. Nossa, é uma coisa muito perfeita. Eu não sei como é que tem gente que não acredita em Deus, não acredita que tem algo maior aí, vamos dizer, que tenha criado e que sustenta isso tudo. Uma coisa tão perfeita e tão complexa pode vir do nada, é impossível, né? Mas isso aqui, essa imagem já traz um pouquinho disso tudo, tá? E como o nosso corpo, o nosso cérebro, não apenas o cérebro, mas aí a gente vai falar um pouquinho dele também, né? Mas não só o cérebro, ele é um verdadeiro circuito eletromagnético. Todo o nosso corpo é um grande, é um circuito, um grande ímã. A gente também tem emanações, a gente emana o tempo todo energias eletromagnéticas, campos eletromagnéticos que entram em conexão com outros campos eletromagnéticos, sejam de pessoas ou sejam de lugares ou qualquer outra coisa. A gente está sempre trocando, tanto que às vezes a gente até, vamos dizer, vocês já levaram choque com outra pessoa? Já chegaram a levar choque com outra pessoa? Ou então em coisas, né? Encostar no carro, encostar em alguma coisa, e levar choque, para ver como é que nós somos todos também cheios de elétrons. Nós temos cargas no nosso corpo e acumulamos cargas elétricas, né? E essas cargas às vezes fazem mal, às vezes nos ajudam, a depender aí como é que elas estão equilibradas, desequilibradas, em excesso, em falta. Pode passar um pouquinho, por favor? Ah lá. Aqui ele fala do acoplamento áurico. O que que é o acoplamento áurico? Aí já é um mecanismo, um dos primeiros mecanismos que a gente tem que compreender, já está entrando direto. Esse é um slide, são slides um pouco mais antigos. Fiz uma reestruturação, uma atualização, mas para vocês terem uma ideia, essa é são slides que eu fiz há cerca de 10 anos atrás, né? Então, eu ainda preciso fazer algumas atualizações, mas ele não quer dizer que ele esteja errado, ao contrário. Mas ele já está entrando direto aí nos assuntos. Então, aqui, ó, acoplamento áurico é justamente aquele acoplamento que acontece vamos dizer, com o médium, né? E esse acoplamento é aquilo que acontece quando o guia ou o irmão que vai se pronunciar chega perto da gente, entendeu? Então, nós temos o nosso corpo e corpos aqui, a gente vai falar, né, de todos os corpos, né? Principalmente aí, que tem muito a ver com o nosso acoplamento áurico, é o corpo astral, tá? É o duplo etérico, são esses dois corpos que mais, né, se afinizam, mais se acoplam ali. Então, o corpo astral, também chamado de psicossoma, e o duplo etérico, o espírito que vai se comunicar, que vai inspirar, que vai irradiar a energia, ele também tem o seu corpo astral, seu corpo mental e os corpos superiores. Ele não tem mais o corpo físico nem o etérico, mas ele tem os corpos superiores e tem os chakras também localizados ali no seu corpo astralino, tá? Então ele tem os chakras dele, tem o seu campo áurico,
E este campo dele, esse perispírito do comunicante, se acopla com a nossa aura, o nosso campo áurico, o nosso perispírito, tá? Formando uma grande nuvem ali, um junto com o outro. Não quer dizer que ele entre dentro do nosso corpo, quer dizer que ele se conecta. Por isso a tomadinha lá, como se tivesse, né, a tomada, né, e vamos dizer o vocal ali, como é que chama, né? Fazendo essa conexão, essa junção. Então, isso que a gente chama de acoplamento áurico ou envolvimento, a completa interação entre médium e comunicante por meio das suas auras. A entidade se aproxima do médium e o abraça entre aspas, né? Se abraça a energia dele, nos envolve, é isso que ele chama de abraçar, tá? Às vezes acontece até uma coisa muito engraçada e muito repentina, eu já vi, já aconteceu comigo também, de literalmente eles pulam na gente, dependendo do irmão queira ser atendido, ou se eles querem, vamos dizer, prejudicar. Já teve alguns trabalhos de apometria que aconteceu isso comigo, de eu estar, né, em desdobramento, em projeção astral consciente, porque vocês sabem que a apometria a gente faz muito isso, muita descida a alguns lugares complicados. Então eu estava num desses lugares complicados, fazendo resgate junto com a equipe espiritual e outros médios também em desdobramento. E uma bela hora eu estou caminhando num lugar horroroso, lá cheio de caverna, tudo escuro, e vem um espírito correndo na minha direção e ele pula, ele simplesmente dá um salto pela frente, em mim. E quando ele pula em cima de mim, né? Claro, não me derruba nem nada, porque ele é um espírito. Então ele pula em cima de mim e na mesma hora eu incorporo na mesa aos gritos, pá, pá, batendo e ele falando, falando. E aí a gente acalmou, né? O doutrinador, dialogador acalmou, envolveu numa energia, né, para ele ficar mais tranquilo, para ele ir anestesiando, começou a conversar com ele, e depois de alguns minutos, né, ele foi acalmado e foi levado. Então, isso pode acontecer nesses resgates aí. Claro que isso não vai fazer mal pela proteção que a gente tem. Se a gente não tivesse proteção, né, se fosse, por exemplo, a gente tivesse num lugar como esse denso, por afinidade, e um outro espírito pulasse em cima da gente, às vezes a gente incorpora involuntariamente e pode até prejudicar, assim, passar mal, sentir vibrações muito densas, essas coisas. Mas como eu estava num trabalho apométrico, estava tudo protegido, né? Então, isso aí é o que pode acontecer, isso é o que a gente chama de acoplamento áurico, né? Então, ó, estabelecida a sintonia, a aura do médium se mescla à da entidade, formando um único campo energético por onde são transmitidos as ondas mentais e as energias entre ambos. Olha que interessante, gente, quando há uma troca, como há uma mescla, uma mistura da energia do médium com a energia do comunicante. Imagina se, vamos pensar primeiro no positivo, quando esse que se acopla é um guia, né? E esse guia tem muito amor, muita luz, muita bondade. O que que a gente sente? O que a gente sente? Pode falar aí no chat. Vai se sentir amoroso? Vai sentir vontade de abraçar todo mundo? Paz, tranquilidade, isso. Vocês já viram que, por isso que às vezes do nada dá aquela sensação de amor, assim, uma coisa tão elevada que parece que a gente está em êxtase. Do nada. Vocês já sentiram isso? Muito provavelmente um espírito elevado se acoplou a você, se aproximou de você. Da mesma forma, para o outro lado, quando a gente do nada começa a sentir vontade de chorar, pensamentos horrorosos, desequilíbrio mental, alterações de humor,
Não é? Do nada, eu estava bem, de repente eu fui num lugar, eu conversei com alguém, eu comecei a fazer alguma coisa e meu humor mudou. Da água para o vinagre, assim, ficou ácido, fiquei com raiva. Provavelmente, muito provavelmente, um espírito negativo, sofredor, raivoso, se aproximou ali e a irradiação dele está passando para você. Você, ali nesse abraço energético, começou a captar aquilo que ele está emanando, certo? Isso aí acontece muitas e muitas vezes com os médiums. Quer ele saiba que é médium, quer ele não saiba. Isso, pensamentos que não são nossos, até vontade de autoextermínio, né? Ideias loucas, né? De, eu vou, sei lá, vou tomar um monte de coisa, beber, usar droga, coisas que você não tem hábito de fazer, podem vir tudo. Raiva de alguém que você sempre foi super ali, fã, amigo, simpático, de repente fulaninho aparece na tua frente, você fica morrendo de raiva dele ou dela, tá? Isso é importantíssimo que a gente entenda esse mecanismo. Por quê? Porque a partir do conhecimento nós começamos a ficar mais alertas. Parar de ficar se identificando com aquilo que vem para nós o tempo todo. Se você estava de boinha e de repente começou a ficar com raiva, com vontade de ir embora, de, sei lá, de não viver mais, de desistir de tudo. Mas ontem eu não estava assim, de manhã eu não estava assim, agora eu estou assim, por quê? Tem muita gente que se pergunta. Aí a resposta, gente. Tá aí, não é seu, não é seu. Você está absorvendo, você está recebendo a irradiação de alguém, espiritualmente falando, né? Ou até de encarnados, porque lembra que a gente está sempre trocando energia um com os outros. De repente você se encontrou com alguém e a energia, o campo áurico dele era todo desequilibrado. De repente, essa pessoa que você se encontrou estava com tantas formas, pensamentos, larvas astrais, miasmas, acompanhantes negativos, e de repente você chegou perto dele, dela, conversou, abraçou e tudo, e você acabou captando uma parte disso para você. Então, não é seu. Se não é seu, você não precisa carregar. Se você não precisa carregar, não introjete isso, não baixe a sua vibração. Deixe isso para lá, afaste essa energia. Em primeiro lugar, dizendo: Isso não é meu. Isso eu não estava assim, não tenho motivo para estar assim. E se eu tenho, por que que apareceu tão forte? Do nada essa coisa intensificou? Tem alguém perto de mim que está intensificando isso ou absorvi alguma coisa que fez com que essas energias, esses pensamentos, esses sentimentos ficassem tão fortes dentro de mim. O que eu faço? Vou buscar um ferramental para poder me limpar, para poder me cuidar. Vou me aplicar reiki, vou fazer uma prece, vou chamar meus guias para poder me ajudar ali, sair dessa sintonia negativa. Vou pedir por esse irmãozinho, irmãzinha, para que ele seja encaminhado. Vou fazer técnicas meditativas ou até coisas mais banais, mas que também são muito legais. Por exemplo, eu quando às vezes tenho muito pensamento negativo, às vezes minha cabeça começa a ter um monte de besteira, eu vou fazer alguma coisa com o mental, né? Não adianta você estar com a mente confusa e você, sei lá, começar a fazer outra coisa que não seja mental. Às vezes não ajuda muito. Então eu vou ver, por exemplo, vou estudar, eu adoro estudar, é uma das coisas que mais, né, relaxa a minha cabeça, bota um foco legal. Eu vou ver um filme bom, porque é um filme que mexe com a tua cabeça, o teu visual, então você vai ver outra coisa, você vai sentir outra coisa, né? Até filme, uma comédia que seja, sei lá, uma comédia romântica, alguma coisa interessante. É muito legal, gente. Só não pode ficar dando valor para isso o tempo todo. Eu também, eu adoro estudar. É uma das coisas. Eu estava aqui um minuto antes, porque eu estou em época de prova na faculdade, né, de história. Mãe, eu tenho três provas para fazer. Eu estava estudando a história do Brasil republicano antes da aula. Não tem nada a ver com o que eu estou vendo aqui. Estava vendo sobre Rui Barbosa e Joaquim Nabuco. Então, aí eu tenho que parar.
fecha, né, essa partezinha do cérebro e começa a falar sobre espiritualidade. Mas, ó, o foco, aí a gente vai mudando esse foco. Então, ó, quanto maior a sintonia, mais homogêneo e estável será esse campo. Por isso que a gente não pode entrar na noia. Quanto maior a sintonia, mais homogêneo, mais forte essa conexão, esse acoplamento. A ponto de, quanto mais eles vão nos envolvendo, se a gente entrar na onda, que acontece? O acoplamento vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, até chegar num processo de subjugação. Já ouviram falar disso? A gente já falou lá no início do curso de mediunidade, das fases. Primeiro um assédiozinho, vem o assédio. Aí a gente entra na noia, vai alimentando tudo aquilo que eles vão emanando, essas energias negativas, a gente vai alimentando, alimentando. Então, de um assédio começa a virar uma obsessão simples. E a gente continua a alimentar e também jogar mais lenha na fogueira, mais lenha. De uma obsessão simples pode passar um processo de subjugação, gente. Onde essa entidade, se houver realmente uma entidade perto da gente, pode passar a nos controlar completamente em pensamentos, em sentimentos e até em atitudes, certo? Então, o que está falando aqui? Maior a sintonia, mais homogêneo e estável o acoplamento. Então, qual é a questão? Quebrar a sintonia. Essa é a questão. Nós não podemos entrar na sintonia que eles estão emanando. Se for de um guia bom, legal, positivo, paz, tranquilidade, oba, eu vou embarcar nessa canoa. E quero é mais. Agora, se for negativo, eu tenho que quebrar. Quebrar fazendo todas as técnicas, os pensamentos, as meditações, os instrumentais que eu posso utilizar, que estão a meu dispor, para poder cortar isso. Belezinha? Muda aí, por favor. Muda aí local. Ah lá, uma Bom, frase de Leon Denis. Esse é um livro muito legal, gente. É um livro clássico, tá? Do Leon Denis, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quem nunca leu esse livro não sabe o que está perdendo. É muito interessante. Inclusive, tem uma história aí que dizem, né? Não que eu acredite que o Kardec ia falhar, né? Que o Leon Denis ele veio como se fosse assim para dar um suporte, ser um complemento da mensagem que Kardec tinha que estabelecer, né? Ele codificou o espiritismo, então vieram vários outros espíritos também de uma envergadura considerável para poder ajudar na transmissão dessa mensagem do espiritismo, não é? E o Leon Denis foi um deles, tá? Tanto que o próprio nome, né, é muito parecido. O Kardec chamava, né, Hippolyte Léon Denisard Rivail, não é? Ah lá, e outra, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E esse aqui chama Leon Denis, né? Então, a mediunidade, em suas formas tão variadas, é também a resultante de uma exaltação psíquica que permite entrem os sentidos da alma em ação, substituam por um momento os sentidos físicos e percebam o que é imperceptível para outros homens. Então, aqui ele está falando justamente nesses sentidos, nesse sexto sentido, né? É como se tivesse dar uma adormecida nos cinco sentidos materiais e quando a mediunidade, quando a gente entra em transe, num transe mediúnico, esses outros sentidos extrafísicos, eles se ampliam. É como se a gente despertasse para o outro lado, para o lado espiritual. Então, abre a nossa visão para o outro lado, a nossa audição, no olfato, tem gente que sente cheiro, tem gente que sente gosto, tem gente que sente arrepios na pele, pensamentos, né? Que vêm de todo lugar, ideias novas ou até coisas negativas, mas a gente começa a perceber o outro lado. Então, são sentidos, só que a gente chama de sentidos extrafísicos. Da mesma forma que a gente tem a visão física, a gente tem a visão extrafísica, né?
essa noite eu estava realmente nisso. Eu, no meio da noite, eu acordei em algum momento e comecei a sentir um cheiro muito ruim dentro. E eu estava no meu quarto, para mim, pelo menos, eu estava no meu quarto e tudo, e eu comecei a sentir um cheiro muito ruim e começou a me incomodar aquele cheiro. Aí, e na minha cabeça eu pensando, ai meu Deus, o que que aconteceu? Que cheiro é esse? Né? Será que algum gatinho, né? Um gatinho fez alguma coisa? Eu já pensando naquele negócio, aí depois eu dormi de novo, acordei e acordei com aquele negócio, que cheiro é esse? Que cheiro é esse que eu senti no meio da noite? E não tinha nada, não tinha mais cheiro nenhum quando eu acordei e tudo, estava tudo normal. Então, muito provavelmente eu estava em desdobramento, no meu quarto estava semi-desdobrada ou semi-projetada, e aí eu comecei a perceber algum cheiro, né, nauseante, ruim, porque geralmente cheiro ruim é a presença de algum irmão, alguma coisa negativa perto da gente, né? Porque os espíritos de luz têm fragrâncias muito, a presença das falangeiras de Maria, quando a gente sente cheiro de rosas, por exemplo, no preto velho, que pode a gente sentir o cheirinho de um passado, ou de uma lavandazinha, porque eles gostam daquela alfazemazinha, às vezes a gente sente, parece uma coisa de vó, aquela sensação de vó. Então, geralmente, ou é alguém ligado a gente, né, na nossa ancestralidade, ou pode ser os pretinhos também, que eles trazem muito essa coisa de vó, né? Então vejam aí até o que que vocês sentem, né? Como é que estão os seus sentidos extrafísicos, a sua visão extrafísica, audição, a sinestesia extrafísica e tudo mais. Caracteriza-se e desenvolve-se segundo as aptidões, que tem o sentido íntimo para predominar de uma forma ou de outra e manifestar-se por uma das vias habituais de sensação. Então, vocês estão vendo que aqui depende da pessoa. Aham, sim, Bela. Então é assim, cada um é diferente. Tem gente que vai sentir cheiro, tem gente que vai sentir, sei lá, vai ver coisas, vai ver flashes, vai ver luzes piscando, né? Vai sentir arrepio o tempo todo no corpo, né? Vai ter premonição. A mediunidade não é igual. O tanto de gente que tem nesse mundo é o tanto de tipos de mediunidade que tem, porque não existe uma mediunidade igual à outra. Então não tem como a gente sair comparando, não sei o quê, PPP, não, mas eu não sinto. Aí alguém diz assim, eu sinto assim, eu faço assado. Não tem como a gente querer ficar se comparando, certo? Não se comparem, porque vocês acabam, de repente, achando, oh, nossa, eu não sou médium, ou a minha mediunidade é menor do que a dele, eu não tenho evidência tão boa quanto dela, ou eu não escuto tanto, ai, não sei o quê, PPP. A gente começa a ficar triste. Então, não se comparem. Nada de ficar vendo e vendo a mediunidade, oh, esse é mais médium do que o outro. Isso é o que menos importa, viu, gente? Até porque tudo isso é um desenvolvimento. Na mediunidade, por exemplo, a minha não é igual do ano passado, muito menos de 10 anos atrás, e extremamente diferente ou quando era criança. Vai mudando todo o tempo a partir dos nossos conhecimentos, da nossa fase de vida, do empenho que eu tenho, do merecimento, da dedicação à espiritualidade, da minha abertura nas coisas espirituais, das minhas buscas. Tudo isso vai mudando todo dia, ok? Que é que vocês estão falando? O mais importante é isso, é nós nos educarmos. Se eu for uma pessoa educada moralmente, uma pessoa, como dizem antigamente, de fino trato, não é? Então, uma pessoa, né, gentil, né, amorosa, isso aí já vai fazer toda a diferença, muito melhor. Uma pessoa que sente muito menos, que diz, eu sou como pedra, mas uma pessoa ética, né, que tem honra, que realmente faz as coisas direito, busca reforma íntima, do que um médium completamente deslocado, translocado, fazendo mal e prejudicando um monte de gente, tá? Então não se preocupem muito com isso, não. Pode mudar, por favor, o local. Olha as radiações.
Todos os espíritos encarnados ou desencarnados possuem a faculdade de emitir e projetar radiações a qualquer distância. O que é radiação, gente? É projeção de energia, certo? Feixes energéticos, por maiores que sejam. Entre os desencarnados, como é óbvio, tal faculdade é exercida livremente, em sentido amplo, por ausência de entrave natural, que é o corpo físico. Então, para os desencarnados, como eles não têm corpo físico, o corpo físico é como se fosse uma grande resistência. Vocês sabem, por exemplo, que tem alguns materiais que são isolantes, não é? Você quiser, por exemplo, ah, isolar de eletricidade, essas coisas, você bota, sei lá, uma madeira, por exemplo, que é isolante, tem plásticos, alguns tipos de plástico, por isso que a gente tem um fio elétrico, que tem o plástico fora, né, para não levar choque. Então, tem material que é isolante, que protege ali. A mesma coisa, nosso corpo, não que ele seja totalmente isolante, mas ele é como se fosse refratário. Então, ele bloqueia muita coisa nossa. E ainda bem também, né? Porque se a gente não tivesse esse corpo físico, a gente ia ter pleno acesso ao mundo espiritual e a coisa não ia ficar muito bonita. Porque a depender da nossa vibração, imagina, uma pessoa que podia ser até uma pessoa não muito ruim, assim, normalzinha, mas a gente volta e meia tá ruim mesmo, pensar coisa negativa, sente coisa negativa. Então a gente ia ficar o tempo todo vendo, né, coisas feias, monstros, zumbis. Tem gente que só vê espírito negativo, só vê coisa negativa. Ai, por quê? O que está acontecendo comigo? Filha, melhora a sua vibração. Desculpa dizer, mas melhora a sua vibração, tá? Porque a gente está tendo pleno acesso, né, de acordo com o nível vibratório, a sintonia que a gente está. Então, se você só vê monstro, só vê zumbi, só vê lugar nefasto, só sente cheiro ruim, é porque tu está nessa sintonia. Tem que começar a aumentar a tua vibração. Tem que orar mais, tem que fazer mais caridade, tem que buscar mais o amor na tua vida e por você, certo? Isso. Então, aqui, ó, a gente tem a capacidade de emanar essas radiações, consciente ou inconscientemente. Às vezes a gente fica inconscientemente. Já viram aquela frase de Jesus que diz que a gente começa a pecar por pensamentos? Lembra disso? Então, por quê? Imagina que você, sei lá, alguém falou alguma coisa que tu não gostou, né? Ou então você tem alguma pessoa que não, sei lá, está sempre no teu pé, sempre te enchendo o saco, e de repente você começa a pegar birra, começa a pegar raiva dessa pessoa, e daqui a pouco você fica com aquela ânsia de raiva e diz: ai, que raiva dessa pessoa! Ai, eu queria que ela, né, tivesse acontecesse tal coisa. O que que você mandou? Radiação, né? Energia, isso que a gente chama feixe energético mental e emocional. A gente é como se a gente mandasse um feixe de laser para aquela pessoa, com toda essa raiva, com todo esse ressentimento, com toda essa coisa ruim dentro da gente, foi para ela. A gente mandou um feixe de radiação negativa para a pessoa. Pode acontecer alguma coisa com a pessoa? Com certeza. Se ela não tiver a vibração, se a gente tiver muita força mental, e a pessoa não tiver uma proteção, não buscar alguma coisa legal, ela pode receber onde quer que ela se encontre esse feixe de radiação mandado para ela. E ela pode sentir dor de cabeça, pode começar a ter pensamentos negativos, ficar agitada, entendeu? Sentir vertigem, muita coisa, gente. A depender de onde você lançou seu feixe de radiação negativa, se você lançou muita parte emocional, ela pode sentir como se fosse um soco no estômago ou no peito, sentir um aperto no peito. Vocês já sentiram, às vezes, parece que deu uma dor do nada, aguda, na área do peito, no coração, que você diz: ai meu Deus, eu estou tendo ataque cardíaco. Não, gente, não. Muitas vezes é alguma coisa que chegou até você, de uma pessoa encarnada ou de um desencarnado. Às vezes é na barriga, e a gente parece que levou um soco no estômago, né? É onde chegou a radiação para você, onde chegou, buf, o baque. Às vezes é nas costas, tá? A gente acaba sendo alvo, de alguma forma ou de outra, o
o tempo todo. Por isso, de novo, a frase que colocaram aí: orai e vigiai. E tentemos sempre, sempre que a gente puder, e isso não deve ser hipocrisia, viu, gente? Sempre evitar ter inimigos, não tretar por qualquer coisa, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa respeitosa, entendeu? Uns com os outros, não ficar acumulando raivas, ressentimentos. Muitas vezes essas pessoas mandam coisas para a gente também, ou a gente manda para elas, e depois a pessoa, ou nós dissemos: olha, eu fui numa mesa, eu fui numa média, eu fui na cartomante, e disseram que fizeram trabalho para mim. Isso aí, nossa, canso de receber aqui. Sei lá, é 3 em 5 que vem buscar ajuda aqui, é trabalho que fizeram. E novamente a gente fala, né? Galinha preta tá cara, 4 patas, é bem difícil de conseguir, é um trabalho para aquelas coisas lá toda, e é caro, e não sei o quê, sei lá, eu nunca fiz isso, mas deve ser caro, né? Esses negócios. Então, não é fácil fazer trabalho aí, arrumar alguém para fazer esses trabalhos louco, tem que ir em cada canto. Gente, não é qualquer um. Muito, muito, muito. Na apometria é o que mais tem a gente dizendo que fizeram trabalho. Gente, a gente brinca dizendo que é difícil, né? Até para fazer magia negativa, alguém fazer magia negativa, tem que ter do outro lado uma pessoa com, né? Um cacife aí para fazer, um pai de santo, sei lá, um feiticeiro negativo aí que acolhe esse troço, e, né, espíritos que estão também querendo se aproveitar. Então, tem uma conjunção de várias coisas. No geral, tipo 90% dos casos que a gente vê, não é nada de trabalho negativo, nada. É tudo mental, mental, certo? Ou é a pessoa que mandou para outra, às vezes a pessoa fizeram trabalho. A minha cunhada fez trabalho porque ela me odeia, porque ela nunca gostou de mim com o irmão dela, porque era casada com o irmão dela, que não sei o quê, e ela sempre foi contra mim e ela fez trabalho contra mim. Às vezes ela não fez trabalho nenhum. Mas só o pensamento, se ela realmente de alguma forma não gosta de você, tem alguma coisa contra você, pode ser que ela fique só emanando, como eu falei, radiação, radiação, radiação. Ai, aquela minha cunhada é um saco, eu espero que ela saia de perto do meu irmão. Aquela mulher não presta. E aquele pensamento repetitivo de negatividade, de raiva, de despeito e tudo emanado para alguém, isso é magia negativa. Entendeu? Essa é a magia negativa que muitas vezes a pessoa recebe. Não é aquela feita em terreiro com galinha preta, né? É a magia mental, a magia da pessoa que está sempre lançando, com a mente muito mais poderosa do que a gente imagina, gente. E quando a gente alimenta isso, alimenta a emoção, alimenta o sentimento com as nossas crenças, com as nossas ideias perniciosas, a gente vira um tolete ali, ó, buf, mandando para o outro uma renca de coisas que não devia, tá? Por isso que Jesus falou que a gente começa a pecar pelos pensamentos, porque o pensamento tem sim, capacidade de até adoecer uma pessoa, entendeu? Então, ó, tais projeções, como também ocorre com os pensamentos, não são tão rápidas que ultrapassam mesmo a velocidade da luz, e essa condição é que sempre faz supor possuírem os espíritos o dom da ubiquidade, isto é, de estarem ao mesmo tempo em dois lugares diferentes, coisa que na realidade jamais ocorre, tá? Então, é isso que está falando. Não é que a gente esteja em todo lugar ao mesmo tempo, mas as irradiações mentais, essas energias proferidas pela mente, elas vão na velocidade do pensamento, que é até maior do que a velocidade da luz. Não é? A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Velocidade do pensamento é assim, muito mais rápido. Foi, pensou, foi. Entendeu? Então, onde quer que a gente emane o nosso pensamento, imagina um ser de luz como Jesus, quando ele emana o seu pensamento, tamanho da aura dele, da capacidade dele, vai para todo lugar ao mesmo tempo, na velocidade do pensamento. Então, por isso que se diz que ele está em toda parte. Deu para entender?
A nossa mente é um microcosmo, é uma área infinita, é uma lavoura de proporções indescritíveis e tudo nos é dado para cultivar esse campo sem limites. Se quiserdes experimentar, começai hoje mesmo. Isso foi dito pelo espírito Miramês num livro chamado Horizonte da Mente. Isso aqui ele fala que a gente tem uma capacidade mental fantástica. A gente mal usa a nossa capacidade mental e, ultimamente, né, nesses últimos anos, com geração TikTok, rede social, a gente está usando muito menos do que antes, né? Então, a gente tem todo um universo dentro da gente para poder criar, fazer coisas maravilhosas, e a gente fica perdendo tempo, energia mental, pensando mal dos outros, falando mal da vida alheia, vendo coisas horrorosas nas redes sociais, num TikTok, num vídeo, criticando os outros lá nos comentários, tretando com não sei quem. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Com certeza. Vamos daí, por favor? Aqui, novamente, falando das radiações mentais, então, o processo intelectual, mediante o qual se emite e projeta a determinado alvo, pensamento concordante com o motivo que determinou a projeção, tá? Isso aqui é muito utilizado, a gente utiliza bastante na apometria também, nos trabalhos mediúnicos. É bem legal quando a gente faz o pulso, a gente não está projetando, gente. Pensa nos pulsos apométricos. Quando eu estou falando assim, vamos fazer a criação da pirâmide de proteção, criando a pirâmide de proteção em um, elevando as arestas em dois, as faces em três, em quatro, criando em cinco, o vértice superior em seis, a base em sete, e a gente vai projetando. Cada pulso é um direcionamento, ele nos ajuda a direcionar, a focar a nossa mente, e nós vamos projetando através da mente e plasmando essa criação, essa pirâmide, ou qualquer outro comando que a gente dê. Projetando o espírito para o futuro em um, em dois, ou então retrocedendo ao passado em um, em dois, acoplando corpos, desacoplando corpos. Tudo isso necessita de irradiação mental, de projeções mentais. Então, ó, um indivíduo-alvo, colocado em A mentalmente, visualiza outro indivíduo colocado em B e sobre ele projeta, por exemplo, pensamentos de força, coragem e confiança. Lembra que também tem uma técnica apométrica falando de polarização? Já ouviram falar polarização e despolarização? Então, quando a gente chega e polariza, né? Vamos dizer, eu despolarizei um espírito que estava com muitos pensamentos de abandono, de negatividade, tristeza, de repente um suicida e tal. Então, a gente despolariza aqueles sentimentos, emoções tristes, negativas. Então, eu vou despolarizando. Depois de despolarizar, eu tenho que polarizar. E nesse processo da polarização, é o processo que eu vou irradiar sobre ele através dos pulsos, polarizando pensamentos de força. Você tem muita coragem, você é uma pessoa positiva, feliz, amorosa, muito amada. E a gente vai, não é só falar, certo? Não é só pulsar, né, estalar os dedos e nem só falar. No momento que a gente faz os estalos, no momento que a gente fala, nós temos que estar ao mesmo tempo irradiando. Se eu penso em amor, eu tenho que estar exalando, aí nutrindo essa pessoa com o meu amor ali. No momento que eu estou falando, você é uma pessoa forte, eu estou ali doando um pouco também da força, envolvendo ele também na força. Eu posso até pensar naquele momento que eu estou falando de força no Arcanjo Miguel, no meu pai Ogum, e por aí vai, tá certo? Então é um processo que dá em vários níveis.
O indivíduo-alvo colocado em B, mesmo não possuindo a sensibilidade necessária para sentir as radiações que lhe estão sendo enviadas, recebe-as em sua mente e se beneficia dos efeitos correspondentes. Se estava enfraquecido, desencorajado, desanimado, sente-se agora estimulado, dotado de nova energia e confiança. Então, mesmo que a pessoa não sinta nada, mesmo que ela nem entenda o que está acontecendo, ela está recebendo de alguma forma. E a gente está falando aqui da parte apométrica. Mas imaginem, pensem aí vocês, quais as outras terapias ou técnicas que a gente utiliza também essas irradiações mentais? Mesmo que a gente não saiba, tem muito terapeuta, tem muita gente que usa isso e nem sabe. A PNL, que fala muito negócio das palavras positivas e tudo, vai, né? Programação neurolinguística. Se eles juntarem conscientemente com a parte mesmo dessa irradiação mental, não só nas palavras, mas eles terem a consciência de que eles são emissores de energias também ali positivas, fortalecedoras, eles vão fortalecer o processo da PNL, um processo de hipnose, um processo qualquer outro que a gente pode estar aí, um Theta Healing, por exemplo, uma barra de Access que está passando ali as mãos, né? Fazendo a varredura e tudo, com as barras, e de repente a gente pode utilizar também essas palavras e essa irradiação mental, o reiki, tudo isso a gente tendo consciência, como a gente pode engrandecer o nosso processo terapêutico, o nosso cuidado. Lá, essa irradiação, como se vê, no fundo, não passa de uma transmissão telepática, o processo se realiza de mente para mente, uma funcionando como emissora, a outra como receptora. Então, na verdade, ele botou aqui, no fundo, não passa, não. É uma transmissão telepática, sim, mas é muito mais do que telepatia, porque você não está emanando só pensamentos, você está emanando energia, energia mental, energia emocional, energia etérica e por aí vai, ok? Então é muito mais do que uma transmissão telepática. Pode até ser também uma transmissão telepática. Pode mudar, por favor? Radiações fluídicas é o que a gente fala aqui. Essas radiações, elas têm de vários níveis, né? Então, a gente está falando da mental, mas, ao mesmo tempo, quando a gente junta, além das palavras, além das ideias, eu posso também transmitir o sentimento, a emoção. Eu posso transbordar de amor, de compaixão para aquela pessoa. A ponto de muitas vezes tem pessoas que sentem isso quando a gente nem precisa falar, a gente está lá, às vezes, aplicando reiki. Já viram que a gente está aplicando reiki na pessoa, de repente a pessoa começa a chorar, chorar do nada. Ela sentiu, ela sentiu o amor, ela sentiu o acolhimento, ela sentiu as energias fluídicas ali que estavam envolvendo ela. E isso a gente falando de um encarnado, imagina a gente fazendo isso com um desencarnado, numa mesa mediúnica. Chegou um irmãozinho incorporado ali no médium, uma médium psicofônica, e o irmão está nervoso, o irmão está chorando, está sofrendo, né? Independente de quem seja, um recém-desencarnado, um irmão muito empedernido, uma criança, um jovem, o que seja, quem é que venha? Se a gente derrama o nosso amor, não apenas fica naquela coisa da falação sem sentido, meu irmão, você tem que se entregar a Jesus, aquela coisa toda, ame. Isso aí vai ficar só na verborragia. O mais importante, muitas vezes, no processo de acolhimento e dialogação, é essa emanação fluídica que está falando, ó. Radiação fluídica é uma ação que consiste em se emitir pelo coração vibrações amoráveis destinadas normalmente a beneficiar necessitados. Então, no processo de dialogação, é uma das coisas mais importantes que tem essa a compartilhar, né, essa transmissão das radiações fluídicas do nosso sentimento, das nossas emoções mais positivas para eles, tá? Pode mudar, por favor? Aqui tem um desenho, olha. Pode aumentar um pouquinho aí, porque eu sou cega local, por favor, eu não estou nem vendo o que está aqui nesse circuitinho.
Se conseguir aumentar um pouquinho. Ó, chamamos de circuito mediúnico a corrente energética formada entre os médiuns durante um trabalho mediúnico. Segundo Carlos Torres Pastorino, em seu livro Técnica da Mediunidade, esse livro é muito top, gente. Ele é bem técnicozinho, mas é muito top. Procurem aí depois também o PDF desse livro, Técnica da Mediunidade, do Carlos Torres Pastorino, tá bom? Então, ó, a mediunidade pode ser medida e considerada com todos esses termos: vibração, período, frequência, onda, corrente, essa parte aí da eletricidade, da ondulatória, tudo. A diferença reside nisto: a corrente elétrica é produzida por um gerador, a corrente mental é produzida pela nossa mente. Olha só as analogias que ele vai fazendo, tá? ah, é transmitida por nosso cérebro. No cérebro temos uma válvula que transmite e que recebe, tal como um aparelho de rádio. Então, aqui, ó, ele fez o primeiro desenho, ele coloca um circuito elétrico, tá? Local, eu não tô conseguindo enxergar. Se der para você aumentar, eu vou ficar feliz, tá? Dá para aumentar um pouquinho aí essa imagem? É só colocar aqui, ó, no mais. Se der, né? Não, já mudou. Bota lá. Isso. Muito bem. Mais para desenho aí. Tá vendo aqui, ó, uma bateria, um circuito elétrico, a luz. Eita, agora já saiu. Aí, tá ótimo. Olha só como é que ele vai fazendo. Quem é a luz, gente? Quem é a luz? Ó, a representação. A luz é onde sai, tá? Aqui é o circuitinho que está todo por trás da luz, ok? A luz é o que a gente vê, é a, vamos dizer, a manifestação, a consequência. Da mesma forma que a luz emana a radiação luminosa, tem um médium aqui, ó, emana a radiação mental, ou que seja, né? Mental, emocional, fluídica, amorosa e tudo. Ah lá, a bateria é aquilo que alimenta com a corrente, no caso elétrica. A bateria seria o espírito aí bom, sofredor ou guia, sei lá, né? As resistências, tudo isso aqui, ó, circuito mediúnico. E aqui também teria a ver com os nossos corpos, o nosso cérebro, tá bom? Os nossos chakras. Esse circuito aqui, tem tudo a ver com isso, ok? Então, aqui é só uma representação que ele está fazendo, mostrando que, na verdade, todo o processo, assim como é em cima e embaixo, naquela lei hermética, né? Então, a gente pode pegar esses circuitos nossos e pode trazer isso também para compreender mais o processo mediúnico. Pode mudar aí o local, por favor? Diminui agora. Aqui é epifi, não é feze, não, é epifise, tá? Então aqui, ó, ele mostrando o cérebro, esse aqui, essa pineal, o tamanho de um grãozinho de ervilha, mais ou menos, aquela glândula responsável pela captação desses sinais magnéticos, dessas informações de outras dimensões. Entra pelo chakra coronário, vai se, né, se espalhando, irradiando para outras regiões do nosso cérebro, tá? A parte frontal aqui, que tem a ver também com o nosso terceiro olho, é a parte do discernimento. Então, muitas vezes, as informações que vêm mediúnicas, elas não vão para frente, não vão para frente. Dependendo de onde ela vai, né, até pelo próprio processo nosso, quanto mais discernimento a gente tem, estudo, treino, mais a gente tem facilidade de mandar para o frontal, discernir essas informações, compreendê-las. Mas muitas vezes a pessoa que não tem educação mediúnica, que não busca, que não tem contato com isso, ela recebe essas informações e essas informações elas vão para outras áreas, que são, por exemplo, a amígdala. O que é a amígdala? A amígdala é
região do sistema límbico responsável por, vamos dizer, manipular, processar as energias emocionais, inclusive as memórias emocionais. Então, na amígdala tem aquela coisa do medo, por exemplo, da paixão, da sexualidade, todas essas emoções aqui. Então, às vezes vem a energia, a gente absorve via chakra coronário e tudo, e vai essas energias para a amígdala. A gente pode sentir aquela sensação de medo intenso, um medo tão intenso que ativam as memórias emocionais que estão guardadas ali, que não são apenas memórias emocionais dessa vida, podem acessar registros acásticos de outra vida e trazer, por exemplo, um pânico, entendeu? Por isso que muito da síndrome do pânico, de muitos que têm transtorno do pânico, podes crer que tem circuitaria mediúnica aí, tá? Energias mediúnicas que estão sendo ou, né, incentivadas por irmãos negativos, ou é uma médium, né, que essas energias mediúnicas, já que geralmente são médios que não se trabalham, que não, né, têm uma frequência regular no trabalho mediúnico, uma educação mediúnica, então essas emoções vêm, essas energias vêm e ativam, acessam algumas coisas do inconsciente da pessoa, do passado dessa vida ou do passado de outra vida, e vem isso numa sensação de medo. Ou seja, vai lá na amígdala e dá uma, puff, uma ativada na amígdala, e a amígdala ela é tipo assim, defesa, ou é luta, é fuga, luta, é fuga. Então, ou vem raiva, ou vem medo, entendeu? Ela é muito emocional, a amígdala. Então, a pessoa pode vir, se ela vai para o medo, ela vai para um transtorno do pânico. Se ela vai para a raiva, ela vai para um processo de agressividade, né? De querer bater, de querer não sei o quê. Os médios ostensivos que não se educam, que não se reformam, não buscam este caminho, vão sofrer sim. As antenas psíquicas do médium são os seus chakras, tá? Então, aqui, não só do médium, mas de todo mundo, né? São as nossas antenas psíquicas, mas os médiums, os chakras são mais sensíveis. Principalmente o coronário frontal, cujos vértices terminam nas glândulas epífise, né? O outro nome mais antigo para pineal, e a pituitária. A pituitária é a hipófise respectivamente. A epífise ou pineal é a transdutora. O que é um transdutor? Um transdutor é um equipamento, é um aparelho que transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Então, por exemplo, um ventilador pega energia elétrica, transforma em energia mecânica, né? Girando ali. Um ferro elétrico vai transformar a energia elétrica em calor, e por aí vai. Então, o transdutor transforma um tipo de energia em outro. As nossas glândulas transformam um tipo de energia em outro, tá? Isso que faz muitas vezes essas glândulas nossas endócrinas, exócrinas. A pineal transforma a energia magnética em energia, por exemplo, de neurotransmissores, neuroquímica, certo? Muitas vezes, ou até elétrica. Então, ó, comparada ao rádio, ela vem a ser o circuito ressonante que permite selecionar as ondas mentais e convertê-las para o nível das sensações físicas. Transdutor, instrumento que converte um tipo de energia em outro. Pode mudar, por favor? Aqui, ó. Isso aqui também os meus guias sempre falam, né? Na mediunidade, eles fazem muita comparação com esse rádio, onde a gente pega, tem aquele rádio mais antigo que tem o dial, que a gente gira para um lado, gira para o outro e fica mudando ali a frequência, né? A gente também tem essa coisinha, né? Aquela anteninha que fica mudando de uma frequência para o outro. Como é que essa frequência muda? A partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, aquilo que a gente irradia está sempre mudando a nossa frequência para um lado para o outro, para um lado para o outro, né? Se eu faço isso inconscientemente, quanto mais inconsciente eu sou, quanto menos eu me preparo, quanto menos eu busco a espiritualidade, a educação da mediunidade, o autoconhecimento e por aí, mais essa, vamos dizer, essa mudança frequencial vai ficar assim, igual uma loucura, pum, 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 de um lado para o outro, a depender da energia, do lugar que eu emano, daquilo que eu capto. Lembra que o médium é igual àquela antenona, está sempre
captando campos de força, de energia, de pensamentos, de sentimentos dos outros. A gente está sempre muito aberto para isso. Se eu não tenho consciência disso, a minha frequência vai ficar para cima e para baixo, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu vou ficar igual um transtorno bipolar. Transtorno bipolar tem muito disso, gente. A pessoa que é diagnosticada com bipolaridade, por exemplo, grande parte deles são médiums descompassados, em desequilíbrio, tá? Que, sem se trabalhar, sem ter o conhecimento, ficam à mercê, saem captando todo tipo de energia, de vibrações, não sabem o que fazem, se auto-identificam com isso, então, uma hora eles estão lindo, maravilhoso, rindo, feliz, daqui a pouco eles já estão gritando, daqui a pouco eles já estão chorando copiosamente, deu para entender? E que não apenas o bipolar, mas até outros tipos de transtornos, de neuroses e até psicoses, tem também a ver com essa sensibilidade e a falta de estabilidade emocional de muitos de nós, certo? Tem até um livro bem interessante que chama Transtornos Mentais. Transtornos Mentais, se não me engano, da Sueli Caldas Schubert, tá? Esse transtornos mentais, ele fala de esquizofrenia, fala de vários transtornos aí, de psicoses também, e como ela já começa o livro falando que mais de 70 e tantos por cento aí, ela tem certeza que são processos mediúnicos ou obsessivos, entendeu? Então, muita gente que é diagnosticada com esquizofrenia, com bipolaridade, borderline e vários outros aí, tem muitos casos que são mediunidade, sim, que a mediunidade está envolvida ali. Claro que não é só a mediunidade, tem as questões da pessoa que acabam agravando o processo mediúnico, que acabam agravando o processo obsessivo, que acabam agravando o processo kármico e um monte de outras coisas, e até a parte fisiológica da pessoa pode ser, com certeza tem a fisiologia, mas lembrando que dentre toda o arcabouço, a estrutura dos nossos corpos, que a gente tem os 7 corpos aí principais, o corpo físico é aquele que somatiza. Ele não é gênese de tudo. Ele é, no mais das vezes, ele é o somatizador dessas energias que vão vindo de outros corpos mais sutis. Então, quando aparece, por exemplo, uma lesão, vamos dizer, em alguma parte do nosso córtex pré-frontal, muitas vezes essa lesão, claro, pode acontecer nessa vida, mas às vezes a lesão ela é estruturada num processo encarnatório, num processo, por exemplo, de adoecimento, né, psíquico da pessoa. Então, a primeira pessoa vai desequilibrando a nível mental, emocional, energético ou etérico, e isso tudo vai somatizando. Então não tem por que ficar falando, ai, não sei o quê, eu sou doente porque eu tenho uma baixa produção do neurotransmissor tal, porque eu tenho pouca dopamina no meu corpo. Você tem pouca dopamina porque o seu processo mental e emocional está sendo X e está fazendo dentro do padrão vibracional, dentro daquilo que você está trabalhando nos corpos mais sutis, está fazendo com que haja uma menor produção de dopamina. Se a gente muda o processamento mental, emocional, energético, você vai acelerar a produção de dopamina. Deu para entender? Então, o estar com mais ou menos neurotransmissor é consequência, não é causa, tá? O nosso corpo, ele tem condições, ele tem uma homeostase, ele pode começar a produzir mais ou menos. Tem um filme muito interessante que fala de quântica, física quântica, que é um filme mais antiguinho. Vocês lembram desse filme chamado Quem Somos Nós? Então, um filme que fala de física quântica, depois vocês botam aí também no chat. Quem somos nós? É muito legal. Tem a versão um, tem a versão estendida, Quem Somos Nós Dois, uma coisa assim. Ele é um livro, um filmezinho técnico, fala de várias questões aí, entrelaçamento quântico, mas uma das coisas mais interessantes que fala tem a parte da água, né, da experiência da água, que fala quando a gente fala lá com a, né,
a gente xinga, ou ouve uma música muito agressiva perto, as moléculas da água elas vão se conformando de formas diferentes, elas ficam desorganizadas. Se a gente faz uma oração, ouve músicas elevadas, faz não sei o quê, ela se organiza de uma forma positiva, de uma forma muito bonita. Essa é uma das coisas que fala no filme. Tem uma outra parte também que no filme que mostra um casamento e mostra, por exemplo, como as nossas células elas têm uma inteligência e ela capta tudo o que você pensa, tudo ali é como se ela absorvesse o cérebro, os nossos pensamentos e tudo as nossas emoções mandam informações. Eu sou gorda, eu sou feia, eu sou feia, eu sou feia, eu sou imprestável, eu não sou fracassada, e todos esses meus pensamentos negativos vão sendo captadas pelo meu corpo e pelas minhas células do corpo, pelo meu sistema, e ela vai respondendo de acordo com aquilo que a gente emana. Aquilo, quando a gente pensa, a gente começa a emanar neurotransmissores, criar conexões cerebrais e tudo, através das sinapses, caminhos sinápticos, e aquilo ali começa a exalar, né, hormônios, esses hormônios vão pelo corpo, entram nas células. Então, o nosso corpo responde as nossas emanações mentais, as nossas emoções. Então, é consequência, certo? Muda esse padrão, a gente muda também como o nosso corpo responde. Por isso que existe a cura quântica, por isso que algumas pessoas já conseguiram se curar de coisas muito pesadas, de doenças até sérias, através da mudança de padrões de vida, de padrões mentais, de hábitos e de outras coisas. É bem legal isso, gente. Bem legal. Sim, sim. Ah, o uso de medicamentos, quando elevamos a nossa. A gente pode mudar, sim, recuperar os nossos corpos, a tela búdica, os nossos chakras. E o melhor disso tudo, né, não é através de medicamentos. Medicamento vai curar, não é vai curar, vai ajudar no corpo físico, em algumas coisas assim, mas realmente o que muda, por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão, né, ela mudar dentro dela, ela começar a buscar algo mais fora, ela começar a sair de si mesmo, da sua própria dor, ela buscar mais, sei lá, aceitação, porque tem muito a falta de aceitação de uma realidade que ela vive, de quem ela é e de alguma coisa. Então, é uma mudança interior. E você pode, eu conheço várias pessoas depressivas que ficam 25, 30, 40 anos tomando remédio e o remédio controla algumas coisas, alguns sintomas, mas não cura o processo, porque é um problema que vem muito mais a nível mental, a nível astral, de crenças limitantes, de posicionamentos perante a vida e muito mais assim, tá? Tá. Pode mudar aí, por favor. Aqui ele já está mostrando um pouquinho das ondas, né? Lembrando que tudo, essas emanações mentais, emocionais, tudo isso que a gente irradia e recebe também, são radiações que têm essa trajetória, né? Como se fossem ondas, elas são oscilatórias. Já viram que tudo, toda energia, ela se propaga numa forma oscilatória? É sempre em ondas, é sempre girando, não é uma linha reta, né? A luz não se propaga em linhas retas, ela pode até se propagar numa linha reta, mas de forma oscilatória, vai, ok? Então, a luz se propaga como ondas, ela é onda e partícula, né? Esse experimento já mostrou. Por isso, eu sempre gosto de dar o exemplo de tanto que a gente vê, já tem alguns médiums que sentem o tal do. Como é que é o nome daquele negócio, gente? Que dá tontura, hein? Aquele processo das pessoas que ficam tontas. Me fugiu a palavra. Né? É vertigem, mas é um outro labirintite. Labirintite. É, labirintite. Tem muita gente que tem labirintite, né? Que sente a labirintite.
Labirintite tem a ver também com o nosso sistema, o cerebelo, que tem a ver com equilíbrio, tá? Mas muitas vezes, quando as energias entram pela pineal, lembra? A anteninha entra pela pineal. Lembra que eu falei que entrando vai para vários lugares do nosso cérebro? E às vezes ela vai para cá, para a região do cerebelo, as energias que a gente captou. E essas energias podem ser energias, vamos dizer, desequilibradas, densas e tudo, e foram aqui para trás, para a região do equilíbrio. A gente pode sentir vertigem, pode falta de equilíbrio. Opa, vou cair. Deu para entender? Então, o processo, muitas vezes, da labirintite pode ser, tá? Não estou falando que todos os casos são, mas pode ser também caso de mediunidade, tá? Então, muita gente que tem mediunidade, às vezes, nem sabe que tem, né? E tem muita vertigem. Eu tenho. Eu sou médium e volta e meia, gente, eu até brinco que é o pedala Robinho, né? Que parece que a minha cabeça, uou, dá uma tonteira, do nada. Campos de energia. Chegou alguém perto, veio uma energia, passou, isso aqui entrou, e eu perdi o equilíbrio, né? Às vezes acontece comigo que eu devo ter que me segurar numa cadeira, numa parede que esteja perto, tá? Aham. Então, isso acontece, gente. Então, vamos parar. Eu tô com labirintite. A minha labirintite já bota até nome, né, no labirintite. Então, tem muito a ver com esses campos de energia, com a captação mediúnica de energias, tá bom? E aí você respondeu, o seu corpo respondeu dessa forma. Outras vezes pode acontecer, quando eu falo pode, para não generalizar, porque cada caso é um caso, pode ser que essas energias entrem e vão para a região dos ouvidos, certo? Então, se vão para a região, por exemplo, aqui, para a temporal, que é a região também da gente escutar e não sei o quê, para dentro do ouvido e tudo, a gente pode começar a ouvir chiados, entendeu? Pode ouvir outras coisas, estalos, chiados, pode ser captação de campos energéticos, magnéticos vindo para essa região do ouvido. Então, gente, eu escuto chiado o tempo todo, não sei o quê, BBB. Podem ser informações, energias que estão vindo do seu cérebro, que você está captando, estão chegando nessa região, tá? Pressão pode ser também ectoplasma, que você está produzindo ectoplasma e está se acumulando aqui na região do ouvido, ok? Então fica aquele acúmulo de ectoplasma, parece que está com pressão, entendeu? Se for dormindo, pode ser até sintoma de projeção astral, estalos, não sei o quê, zumbidos também é sintoma de projeção astral, tá? Quando você está deitado ou está em um semidesdobramento, meditando ou orando e começa a acontecer, pode ser também isso. Então, muita coisa que a gente sente, muita coisa aí, a gente tem que começar a fazer o discernimento, a ter o discernimento e não achar que tudo é físico, tudo é físico. A gente ainda corre muito para esse lado. É claro que a gente, se for uma coisa assim mais séria, mais recorrente, a gente descarta. Vamos lá, tá? Estou sentindo não sei o quê, vou lá, descartei tudo, fiz os exames, não deu nada. Aí eu não fico, ai meu Deus, não deu nada, não deu nada, o que que está acontecendo? Começa a pensar, gente. Não deu nada físico e tudo, descartei. Vamos ver, passo dois. Será que é energético? Será que é espiritual? Será que é mediúnico? Pode ser que eu esteja captando campos aí, estão vindo em regiões diferentes, né? Podem ser que essas energias estão acumulando aqui na minha mente, por exemplo, está vindo muito, e eu estou vendo tudo embaçado, isso acontece muito comigo também, né? Às vezes parece que está com uma nuvem escura na frente dos olhos, que eu fico tudo, nossa, eu pisco, 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 eu não consigo enxergar. Tem alguns dias quando eu chamo irmãozada, quando eu estou muito irmãozada, principalmente dia de apometria, que a gente fica virada nos 50, no meu caso, né, virada nos 50, nossa, eu fico com, parece que eu fico se deixar, ficar até com olho de serpente, né, por causa dos irmãos em pé, mas fica com uma nuvem, eu não consigo nem pegar, às vezes eu pego um livro e eu não consigo ler, né? E a cabeça assim muito pesada, uma sensação de sono muito grande, são as ligações dos irmãozinhos, as energias densas que ficam todas acumuladas na região mental, aqui na frente.
entendeu? E pegam também a região dos olhos, que pode ser aqui atrás, pode dar uma dor de cabeça que não necessariamente é de pressão, não é? Aqui atrás, na região do occipital, que tem a região visual, é aqui atrás, tá? É. Então vamos parar de ficar se colocando aí como maluca, doida, não sei o quê, né? Por isso que é bom a gente estudar, porque a gente vai parando de ficar se classificando e deixando que os outros também nos classifiquem. Ah, tu tá doida, tu tá doida. Não, eu não estou doida. Na verdade, eu estou captando campos de energia que não sei o quê, isso, aquilo, outro, eu estou sentindo tal coisa por causa disso, disso, daquilo, mas não vai inventar, não. Fale com consideração com o estudo. Vamos lá mudar, por favor? Então, lembrando que a gente sempre falou que tudo, a energia, né, se propaga em ondas e a frequência é o número de oscilações por segundo, ou seja, a frequência é a velocidade que essa onda se propaga, beleza? Quando a gente fala numa frequência alta, a gente está falando que essa onda se propaga muito rapidamente, ela vibra muito rápido. Quando a gente fala numa frequência baixa, estou falando que ela vibra mais lentamente, tá? E o que dá uma energia sutil, a diferença entre uma energia sutil e uma energia densa, que faz toda a diferença de um irmão elevado para um irmão mais empedernido, é justamente essa diferença frequencial, essa diferença vibratória. Que olha só quanta coisa que acontece, porque se a frequência é muito alta, né? A gente sabe que os irmãos da luz, que as dimensões mais superiores, têm a frequência muito mais rápida. A frequência densa, né, é dos irmãos das regiões mais umbralinas, mais empedernidas. Então, às vezes também acontece, por exemplo, da gente sentir um guia, uma energia chegando perto da gente, e a gente puder também começa a discernir através da vibração que a gente sente. Vocês já sentiram os seus guias chegarem perto de vocês e começa a dar taquicardia, hein? Quem é que já sentiu taquicardia do nada aqui? Bota aí. E aí, como sempre, o pessoal sai correndo para o hospital e não sei o quê. O pobre do médico lá faz e vai e atende, não sei o quê. Minha filha, você não tá nada, não tem nada, vai procurar o psiquiatra. Um monte de gente, gente. Então, para de alugar o médico por qualquer coisa, porque médium sente taquicardia, sim. Muitas vezes essa diferença, lembra lá do início? A vibração, né? Aquele abraço áurico, o espírito que chega perto da gente e nos abraça com a aura dele, ou seja, acopla a aura dele com a nossa. Então, como ele tem uma frequência maior, mais acelerada, então, a nossa frequência aqui, porque a gente está encarnado, a nossa frequência, por estar mais encarnado, é mais devagar, é mais lenta. O dos espíritos desencarnados é mais rápida. Então, quando eles acoplam na gente, a gente começa a ficar mais agitado, o nosso coração começa a agitar mais também, dá mais taquicardia, né? É normal num processo mediúnico que haja essa aceleração, né, tanto da frequência cardíaca quanto na parte da pressão também muda, entendeu? Então, é um monte de coisa que acontece, alterações orgânicas. Lembra que eu falei que o físico ele vai ah, receber essas informações, né, como consequência, tudo isso vem a nível etérico, espiritual e tudo, e vem através dos neurotransmissores, do ectoplasma, tudo isso aí vem a nível físico, lembra? Neurotransmissores, hormônios, tudo isso vai sendo levado via sistema nervoso, tá? Central, periférico, vai sendo levado pelo corpo todo. Então, há alterações decorrentes a nível físico, tá? A gente acaba sentindo. É mudança de pressão, é taquicardia, é frio. A gente sempre brinca na apometria. Estou sentindo frio, aquele frio nos ossos, tem mago perto. Todo mundo, toda apômetra já sabe. Frio nos ossos, hipnotizador, vampiro, ou mago está perto ali, tá?
Aham, muito calor, formigamento pode ser às vezes até um guia também, porque os nossos guias eles estão numa frequência muito mais acelerada do que a gente. O giramundo, gente, pensa. Giramundo é um Exu. Exu já traz energia de fogo, tá? Já trabalha muito com a energia de fogo. Ele ainda é um Exu de Xangô. Xangô também trabalha com a parte do fogo. O giramundo ele tem uma energia tão fogo, tão fogo. Quando eu comecei a receber ele, eu parecia tinha um ferro em brasa nas minhas costas toda hora. Eu sentia assim um calor no meu corpo todo, sentindo aquela coisa, parecia que estava saindo uma fogueira de dentro de mim o tempo inteiro. Mas eu não suava, não, não é aquela calor de suar. Era aquele calor de, sei lá, de menopausa, mas isso aí foi com meus 30 anos, imagina, 30 e pouco não estava longe da menopausa. Aí eu disse, não, menopausa não pode ser. Então, era um calor tão grande que parecia que alguém tinha colocado um ferro de passar roupa ligado nas minhas costas. E depois eu fui vendo que toda vez que eu sentia esse calor se aproximando e vinha muito pelas costas, era a aproximação dele, entendeu? Que a energia dele é muito quente. Hoje eu sinto menos calor, porque eu já acostumei com a energia dele, entendeu? Mas eu ainda sinto. Eu sei, às vezes, quando ele chega com tudo, por causa desse calor do nada, minha temperatura começa a aumentar de dentro para fora. É muito interessante. Então, comecem a observar essas coisas, começar a discernir, né? Tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, não é coisa assim, viagem, vem do nada. Tem explicações até científicas também nisso, gente. Tá? A gente está fazendo um link entre a parte da ciência e espiritualidade aqui, entendeu? Se você tem energia, a energia tem uma equaçãozinha de Albert Einstein falando é igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa de repouso vezes a velocidade da luz ao quadrado. E aí, nessa equação, tem um link muito interessante, porque ele, através dela, Einstein descobriu que a massa, né, a massa que a gente fala aqui, matéria, a matéria nada mais é que a energia cristalizada. E a energia nada mais é que a matéria sutilizada. Ou seja, uma e outra são intercambiáveis, entendeu? Matéria também é energia, em outra frequência, tá? Uma frequência bem mais baixa, tá? Então você pode intercambiar um tipo de energia em outro, um tipo de energia em outro podem se afetar mutuamente se você tiver transdutores para isso. E a gente tem o nosso corpo, né? Os nossos chakras, principalmente, e os nossos corpos são transdutores. Nós temos os chakras, que são os portais energéticos, nós temos glândulas aí, né, nos nossos corpos, né, e todos, a gente não tem só a epífise, a gente tem a epífise, tem a hipófise, tem a tireoide, tem a glândula timo, tem o fígado, tem as suprarrenais, tem várias outras glândulas aí mais ou menos importantes, exócrinas também, na vesícula biliar, pâncreas. Então a gente tem todo esse sistema que faz com que haja uma conexão, né? Também tem plexos. Os plexos são uma junção, uma conjunção de nervos. Também tem vários plexos no nosso corpo. Então, nós conseguimos, através dessa série de estruturas, fazer com que haja uma convergência, uma conexão de um tipo de energia em outro, tá? Então, dizer que a dimensão astral não tem contato com a dimensão física é mentira. Nós vibramos em todas essas dimensões, nós temos estruturas que nos conectam a outras dimensões, que nos abrem para essas outras dimensões. Então, nós temos a capacidade de captá-las, de interagir com elas, de também sofrer a influência delas e, da mesma forma, emanar para outros seres, para outros ambientes, essas estruturas, né? Essas energias. Olha só aqui, só para vocês verem que interessante a grande sequência de frequências. Como a gente está falando de frequências e ondas eletromagnéticas, o que diferencia um tipo de onda da outra é simplesmente o comprimento de onda ou a frequência, né? Porque elas são, vamos dizer,
inversamente proporcionais, né? Então, você pensa numa frequência muito alta, ela oscila muito rápido. Frequência alta, oscilação grande. Se ela oscila mais, o comprimento de onda vai ser menor, tá? Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda, tá? Então, o que diferencia um de outro? Ó, os raios gama, raio X, tá? Eles têm a frequência alta. Olha lá aqui, ó, tá 10 a 24, 10 a 22, e aqui está diminuindo. Então, ó, esses têm a frequência mais alta e menor comprimento de onda. Aqui, ó, já tem a frequência mais baixa e maior comprimento de onda, tá? O que a gente vê, a luz visível, é só essa faixazinha minúscula que tem aqui, ó. Então, por isso que eu acho também besteira de muita gente que diz: eu só acredito no que eu vejo. Filho, o que você vê é simplesmente aquilo que a luz vai, bate, reflete e vem para as nossas células, receptores oculares e tudo. Então, a gente só vê aquilo que está nessa faixa muito minúscula aqui. Tudo isso aqui, ó, menor ou maior, a gente não consegue ver, né? Então, e nem por isso deixam de existir. Tem um monte de coisas aí, por exemplo, uma cobra tem a capacidade de ver no infravermelho, né? Aqui, ó, tá vendo o infravermelho? Uma cobra consegue ver e a gente não consegue, né? Não quer dizer que o que ela vê não existe. É porque a gente é tão autocentrado, é tão egoísta, que acha, né? Só o que eu vejo, só o que eu sinto é o que é real, né? Mas tem um monte de gente, inclusive até pessoas que têm a capacidade de ver, de ouvir, de não sei o quê, médios ou sensitivos, tem animais que ouvem coisas, né, frequências, né, e hertz e tudo, muito maiores ou muito menores do que a gente, tá? E tudo isso é muito real. Só para a gente ver aqui, ó, o tanto de frequência, como da gente é médium, a gente consegue alargar um pouco mais isso, a nossa capacidade de ver, por exemplo, tá? Já pensei que era preparação para a morte, Rodrigo. Que bom, agora não vai ficar tão assustado, né? Mas se for realmente uma preparação para a morte e chegar lá do outro lado, não vai ficar tão assustado, vai ficar mais. Ah, é a Carla. Já vai ficar mais tranquilo, né? Ou tranquila quando chegar do outro lado, já vai entender um pouco mais, tá? Então é bem interessante essas coisas. Aqui até quando eu mostro isso, eu mostro um pouquinho para vocês por que que a gente vai trabalhando também nos chakras com essas cores. Estão vendo que são as cores do chakra, gente? Por que que a gente trabalha no chakra básico com vermelho? Por que que eu trabalho nos chakras superiores, ali com azul, o azul índigo, o violeta? Porque eles têm a frequência mais alta, eles são mais sutis, a energia é mais sutil para cá, tá? Para a esquerda é mais sutil, para a direita é menos sutil. Então, por analogia, a gente trabalha os chakras, tá, mais telúricos, ligados mais à Terra, com as energias mais baixas, com as frequências mais baixas. E os chakras mais celestiais, mais superiores, com as energias mais sutis. E aqui no meio a gente tem, por exemplo, o amarelo, que pega aí o chakra gástrico, né? Ali, umbilical, o verde aqui com cardíaco, laranja com a parte do genésico. Isso aqui é bem interessante da gente ver. E é o processo da luz visível, que também é o que a gente vê o arco-íris aí, né? As cores do arco-íris. Pode mudar, por favor? Aqui que a gente viu, vibração, né? Oscilação, tudo vibra, tem uma lei aí da física que fala que tudo vibra, nada está parado. Isso aí a própria quântica já fala, gente. A gente tem a impressão de que estamos parados. Temos a impressão de que a Terra está parada. Temos a impressão de que o Sol está parado, mas na verdade tudo se movimenta o tempo inteiro. A velocidade da Terra é inimaginável, ela é muito veloz. Só que como a gente está dentro dela,
na mesma velocidade, né? A gente não percebe isso, a gente está indo junto. Então, existe a velocidade relativa, tá? Dentro de nós está tudo se mexendo. Não existe, por exemplo, as nossas células estão sempre vibrando, as organelas celulares ficam lá vibrando, mexendo e tudo. Os nossos átomos estão sempre em movimento, os elétrons girando ao redor do núcleo atômico. E se a gente for mais baixo, mais, né, para dentro também, outras partículas, leptons também, bósons. E depois a gente vai mais para dentro ainda. Tem um processo, tem uma teoria chamada teoria das supercordas, né, que fala dessas vibrações primordiais. Então tudo vibra. As vibrações, as ondas, as correntes utilizadas na mediunidade são as ondas e correntes de pensamento. Quanto mais fortes e elevados os pensamentos, maior a frequência vibratória e menor o comprimento de onda e vice-versa. Então, por isso que se diz, quando a gente ora, o que que a gente está fazendo? Eu estou elevando a minha vibração, eu estou aumentando a frequência do meu pensamento, do meu sentimento, e quanto mais alta essa frequência, mais longe ela consegue chegar, certo? É igual, por exemplo, sei lá, um carro, né, desse aí pequeno e um carro grande. Já viu que, dependendo assim, se for uma coisa muito grande, não consegue passar, né, sei lá, uma barreira muito grande. Se for uma coisinha muito pequenininha, vai conseguir passar. E é mais rápido você acelerar alguma coisa com uma massa pequena do que uma massa grande. Quando a gente ora e a gente aumenta a nossa frequência, essas energias vão muito mais longe, vão muito mais rápido, tá? Então, dizem que uma mente, um coração amoroso, uma oração sincera, ela vara os céus. Dizem que uma oração de mãe, quando faz uma oração para o seu filho, vara o céu. Por quê? Porque o amor de mãe é muito sincero, é muito profundo. Então, óbvio que vai varar o céu, né? A gente está dando um exemplo de mãe, mas pode ser, sei lá, de um companheiro com companheira, um pai com filho, alguma coisa, um pai também que ama demais. Quando existe esse sentimento mais nobre, então a gente faz o que a sutilidade dessa energia, dessa frequência é tão grande que é veloz, vai longe, tá? Cada cérebro pode emitir em vibrações ou frequências alta e baixa de acordo com o teor dos pensamentos mais constantes. Pensa naquilo agora. Vamos fazer um exercício rapidola aí só de autorreflexão. Qual é geralmente o tipo de pensamento que você emana? O que que te ocupa a mente na maior parte do dia? São preocupações com familiares, com dinheiro, com problemas do dia a dia, de casa, não é? Esse tipo de preocupação, que tipo de frequência você está emanando? São frequências mais baixas, porque esse tipo de preocupação, medo, não é? Angústia, ansiedade, baixa a nossa frequência. Então, isso fica o tempo todo, ele não varre, ele não vai longe, ele fica o tempo todo aqui, ó, perto da nossa mente envolvendo o nosso campo mental, exalando e ficam ali, ó, orbitando, como se aqui a nossa cabeça fosse o Sol e esses pensamentos ficam ali, ó, são os planetas girando ao redor da nossa cabeça, vão formando formas de pensamento, vão formando nuvens, né, de energia densa, nuvens mentais densas, e não vão longe, não adianta nada. E ainda nos gastam energia do caramba, porque energia mental gasta muito, hein? Agora, imagina se a gente gastasse muito mais, em vez de ficar só na preocupação, só pensando em dinheiro, só pensando não sei o quê, se a gente usasse metade da capacidade que a gente tem, pensar em novas ideias, novos projetos, coisas elevadas, oração, bons pensamentos, irradiando coisas boas para o universo, para outras pessoas e tudo, ajudando o próximo. Quanta coisa legal a gente ia poder fazer. Como que a gente ia varrer essas energias iam para longe?
e iam ainda alimentar e arejar a nossa mente, o nosso cérebro de uma forma muito mais bonita, né? O amor vibra em alta frequência, o ódio em baixa frequência são polos opostos. Quanto mais elevados os pensamentos e sentimentos, mais alta a frequência. Abaixam as vibrações tudo o que seja contrário ao amor. Raiva, ressentimento, mágoa, tristeza, indiferença, egoísmo, vaidade, enfim, qualquer coisa que exprima separação e isolamento. Pode mudar aí, por favor? Olha lá. Isso aqui é o que a gente chama de corrente elétrica. O que que é a corrente elétrica? Na física, a corrente elétrica simplesmente é o deslocamento da massa elétrica. Ou seja, os elétrons, né? Vão passando para um lado, vão passando para o outro, tá? Então fazem uma corrente, como se fosse um monte de carrinho. Então, tu pensa um monte de carrinho, né? Indo para um lado, indo para o outro. Faz aquela corrente de carros, né? Aquele tráfego. É que a gente chama de corrente de elétrons, corrente elétrica. Então, ó, de A para B, sentido positivo, de B para A, sentido negativo. Isso é só para vocês terem uma analogia. Então, ó, pensamento positivo e negativo. Aqui ele já está fazendo, olha só, essa analogia. Na manifestação de nossos pensamentos, também temos duas direções. O pensamento positivo, em que a corrente caminha de baixo para cima, do mais longo para o mais curto. O que que é mais longo para o mais curto? a, comprimento de onda longo para o comprimento de onda curto. Comprimento de onda curto, alta frequência. E o pensamento negativo, quando se desloca em sentido contrário, do alto para o baixo, do mais curto para o mais longo. Então, aqui ele está falando, o pensamento positivo, ele, vamos dizer, aumenta a frequência, ele sutiliza a energia. É tudo aquilo que a gente pensa, que emana, que faz com que a nossa mente, a nossa energia sutilize, certo? Então, se eu estou pensando em coisas boas, pode ser até um estudo mesmo. Eu posso estar, por exemplo, fazendo um curso de Reiki, fazendo um curso de cromoterapia, de psicanálise, igual que eu comecei um há pouco tempo, que eu estou adorando. Então, aí você lê, você fica entusiasmado, e fica feliz, e fica com altas ideias, tua mente não para. Então, você começa a emanar coisas positivas. Tu sutiliza a tua energia, tua mente, tua frequência mental, tuas irradiações mentais. Já o pensamento negativo é o contrário. Mesmo dentro do estudo, eu posso pegar e estar estudando uma coisa e ao invés de eu estar lá, super, nossa, que legal, que massa, que assunto interessante, eu posso estar, ai, que saco, por que que eu tenho que estudar isso? Nossa, que trabalho, minha cabeça está doendo, que porra, eu sou obrigada a fazer isso, eu não gosto desse tipo de coisa, e começar a reclamar, começar a pensar um monte de coisa, e aí minha frequência vai lá para o pé. Pode mudar, por favor? A corrente é de suma importância. Se os pensamentos bons, elevados e de amor são apenas momentâneos, não conseguem formar uma corrente, mas somente ondas amortecidas. Olha que interessante, gente. Se eu penso alguma coisa muito rapidamente, ou só de vez em quando, eu não consigo formar uma corrente, uma coisa firme dentro de mim, entendeu? Isso. Eu não consigo formar aquela coisa frequente, perene dentro de mim. Não adianta a gente, de vez em quando, pensar alguma coisa de amor. De vez em quando, fazer uma oração. De vez em quando, eu vou lá e faço uma caridade. Eu não me torno uma pessoa caridosa indo uma vez por ano no Natal, porque minha consciência me chamou a atenção. Eu vou lá e levo uma cesta básica para um asilo de idosos, uma vez por ano. Tá, eu vou me tornar uma pessoa caridosa por isso? Não. Isso são ondas momentâneas. Vocês veem que no Natal, o tanto de gente que começa a levar ajuda, fazer festinha em comunidades carentes e aquelas coisas. É interessante? É interessante, é legal, tá? É bom. Mas o interessante, muito mais interessante, é que as pessoas fizessem isso sempre. Pensassem umas nas outras sempre. Eu não vou pensar no meu parente que precisa só no dia do aniversário dele. Oi, fulano, é o seu aniversário, parabéns, feliz novo ciclo, olha que legal. Eu mando a mensagem para ele todo aniversário. Depois esqueço que ele ou ela existe. Não adianta, vai formar só aquela onda, vai subir e descer e acabou.
Então, para formar essa corrente de amor, uma corrente de caridade, uma corrente de fraternidade, é necessário que isso seja exercitado sempre. Pensamento positivo, não é uma vez ou outra, eu vou lá e não sei o quê para melhorar, aí eu vou meditar uma vez, aí daqui a pouco só vou meditar 2 anos depois, 2 semanas depois. Gente, é sempre. Busque executar, exercitar os bons pensamentos, os bons sentimentos sempre, sempre que você puder, para que isso comece a se tornar uma corrente e da corrente se torne um hábito na gente. Então, ó, o amor são apenas momentâneos, não conseguem formar uma corrente, mas somente ondas amortecidas, isto é, ruídos interrompidos, ao passo que a corrente dirige continuamente a onda pensamento em determinada direção. Assim como a corrente positiva precisa ser constante para atingir o alvo e a onda amortecida não chega à meta, aquele que está permanentemente com a sua corrente positiva não é prejudicado pelas ondas amortecidas de pensamentos maus que lhe chegam e são logo expulsos. O permanecer nos pensamentos negativos, formando corrente, é que prejudica. Então, aqui ele está falando até, por exemplo, de pessoas. Por que que é tão fácil quando a gente pensa nessas energias negativas que nos circundam? A gente sabe que nós vivemos em meio a uma nuvem de testemunhas, de influências negativas, ainda mais no mundo que a gente vive, de provas e expiações. Então, com tudo que acontece, com todo esse psiquismo, a nossa psicosfera é extremamente densa, é claro que isso vai chegar em nós. Agora, se vai adentrar em nós, se nós vamos deixar que elas adentrem e elas nos modifiquem, que elas alterem o nosso padrão, isso é uma escolha nossa, entendeu? Se eu sou uma pessoa que tento, na minha vida, no meu dia a dia, manter essa corrente positiva no meu pensar, no meu sentir, no meu agir, entendeu? Essas negatividades vão vir de fora para dentro e vão bater, não vão encontrar guarida, não vão conseguir adentrar. Eu posso até sentir um mal-estar, um pensamento que vem aqui ou acolá, um sentimento, uma tristeza que chega ali, mas não vai ficar, não vai permanecer, porque eu não dou guarida a isso, eu não me abro para isso, eu não sou uma pessoa triste. Porque se eu não sou uma pessoa triste, eu vou dar guarida à tristeza. Se eu não sou uma pessoa, por exemplo, negativa, por que que eu vou dar a guarida à negatividade? Então, aquilo que a gente sempre está se burilando, está construindo dentro de nós, irradiando dentro de nós, é aquilo que a gente vai atrair. E aquilo que é o contrário não vai conseguir chegar. É a melhor defesa. A melhor defesa que tem não é ir para a apometria, não. Apometria é quando o caso está grave, o negócio está feio, aquela coisa ali a gente atende. Agora, aí a pessoa sai da apometria, uhul, tô bem, nossa, limpinha, não tem mais obsessor, encaminharam tudo, tô entendendo, vou mudar minha vida. Já teve gente que falou isso. Saiu da apometria. Carla, você vai ver, a partir de hoje eu serei uma pessoa diferente. Oh, coisa boa, eu tô tão leve, eu tô me sentindo muito melhor como eu nunca estive, não sei o quê, ppp. Ótimo, permaneça assim, continue, eleve teu pensamento. Falei com a pessoa, nós falamos e tudo, a pessoa saiu. 2 dias depois ela estava bem, uma semana depois ela me liga: Carla, voltou tudo, tô mal, ai, me ajuda. Ai, gente, pelo amor de Deus, o que que aconteceu com essa pessoa? O que que aconteceu? Ela deixou cair tudo, por quê? Porque não manteve o pensamento positivo, não fez as coisas muitas vezes que tinha que fazer. Não é só orar, gente, não é só acender vela, é de dentro ali. Você tem que sustentar o teu padrão. Não é a vela que vai te salvar, não é a vela que vai elevar e se utilizar a tua frequência vibratória. É aquilo que você está emanando. Não adianta a vela estar pegando fogo, aquela chama quentinha, se no teu coração só tem um gelo de sentimentos. Não adianta você cercar-se de beleza, você viajar para o outro lado do mundo, se no teu coração você só alimenta coisas feias, só negatividade, só reclamação, só vitimização. Não adianta nada disso.
aí vai voltar tudo, vai atrair tudo de novo. Não adianta você espantar as moscas sem tirar o teu lixo. Tira o teu lixo que as moscas não voltam, certo? Então vamos ficar por aqui, gente, por favor. Tem algumas coisas aí ainda, né? Mas é tudo dentro daquilo que a gente falou, tá? Tudo, todas as informações foram passadas e eu espero que vocês tenham compreendido as analogias, compreendido como que a ciência também pode explicar muita coisa e a mediunidade pode também ser vista com um enfoque científico, se a gente tiver também abertura para poder buscar. Tem um médico muito legal que eu gosto demais dele, o Dr. Sérgio Felipe, já ouviram falar? Dr. Sérgio Felipe, ele é médico, ele é diretor de um instituto chamado Pineal Mind, se eu não me engano, é em São Paulo. Dá várias palestras, é só vocês buscarem no YouTube e verem o Dr. Sérgio Felipe. Inclusive, ele tem algumas textos, ele tem algumas lives que ele fala sobre a neurofisiologia da mediunidade. Excelente. Ele fala um pouco de tudo isso que a gente falou com muito mais profundidade, porque eu não sou médica, sou nem da área de saúde, tá? Eu sou engenheira. E, se Deus quiser, no ano que vem também historiadora. Mas sou engenheira, né? Então, o que eu entendo aí da parte, né, da física, das frequências e tudo, mas da parte da neurofisiologia, só dos meus estudos mesmo. Mas doutor Sérgio Felipe arrasa, e alguns outros também, da AME Brasil, da AME São Paulo, que trabalham muito com essa parte da neurociência mediúnica, que ele chama de neuroespiritualidade, alguma coisa assim que ele fala, neuromediunidade, neuroespiritualidade, é bem legal. Vamos buscar isso. E isso vai ser também um preâmbulo para o módulo 3, porque no ano que vem, o nosso terceiro módulo vai ser justamente falando sobre isso, viu, gente? Nós vamos tratar sobre ciência, sobre a parte de saúde e espiritualidade. Então, ciência, saúde e espiritualidade vai ser a temática do nosso próximo módulo, onde nós vamos ver um pouquinho de tudo isso, de toda a parte da neurociência, neuroanatomia, mas tudo ligado à espiritualidade. Vamos ver as terapias integrativas, como o processo de cura espiritual, tudo isso aí, né, vai ser visto no próximo módulo e eu tenho que rever algumas coisas da nossa apostila, tenho que aprofundar algumas temáticas, até porque a gente faz estudos. Eu terminei uma pós-graduação em neurociências agora também bem interessante, e aí eu quero colocar tudo isso também no novo material, tá? Alguma dúvida, gente? Tiverem aí, é só falar. É muito, muito interessante o próximo módulo. Eu estou aqui estudando igual uma doida todo dia. Já acordo 6, 6 e pouca da manhã, né? Quer dizer, eu acordo antes porque eu tenho que mandar meus filhos para a escola. E depois eu já aproveito o acordar cedo, porque acordar cedo é tudo de bom. Já viram a frequência do amanhecer, gente? A frequência cedo é diferente. Comecem a acordar mais cedo para vocês verem como é a frequência do de manhã cedo. É totalmente diferente de você acordar às 9 horas, 10 horas, né? Acordem cedo, uma mente bem calibrada, bem abertinha, melhor horário, pelo menos para mim, para estudar, para assistir minhas lives. Por isso que de vez em quando eu vou lá no Zap e vocês veem 6 e pouca, 7 horas, aquela mandando live, mandando filme, mandando um monte de coisa, porque eu estou acordado assistindo e estudando. Eu espero que vocês continuem seus estudos aí no nosso recesso, né? Mas sem aquela pressão nem nada, porque estudar não tem que ser uma coisa pesada, nem de pressão, tem que ser de coração mesmo. É algo que tem que vir de dentro, aquele tesão, desculpa pela palavra, mas tem que ser, ter um tesão nos estudos, um tesão na gente buscar essas informações, que é muito legal mesmo a gente saber conhecer esse mundo, ainda mais depois para poder servir, poder ajudar o próximo, poder colocar a serviço a nossa mediunidade de uma forma muito mais consciente e responsável. E a verdade, né, conhece a verdade e ela vos libertará.
É isso que a gente está tentando mesmo, trazer esses conhecimentos para libertar a gente daquele, olha, eu sou louco, eu pensei que eu ia morrer, eu pensei que eu ia não sei o quê. Quanta coisa que a gente pensou aí, porque a gente não conhecia realmente. Então, agora que a gente possa poder, né, ajudar um pouquinho a tirar tantas crenças limitantes, tantas coisas que a gente introjetou aí que não tem nada a ver. A mediunidade é um caminho lindo se a gente bem puder utilizá-la. Vamos utilizar para a luz, para o nosso crescimento, para ajudar a nossa humanidade, para ajudar esse mundo, para servir de ponte para as pessoas saírem dessa dor, para trazer as mensagens dos guias. É tanta coisa boa, tanto trabalho a ser feito, e é isso que a vida deixa a vida muito mais bonita, muito mais leve, muito mais um propósito. É isso que a gente tem que fazer para acordar todo dia com muito mais disposição, sem ter aquele vazio que tantos carregam até hoje, querendo fugir do seu caminho, da sua vida, porque não sabem o que fazer aqui, o que, que estão fazendo. A gente está aqui para evoluir. Quem não sabe, encontre, encontre e faça, né? Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer, agradecer essa espiritualidade amiga e novamente pensar no Mestre amado, dizendo: Vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Apaga do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luta e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Jesus, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer mais feliz o nosso mundo. Gratidão, gratidão, gratidão a todos, gratidão por este ano de estudos e que possamos, após nosso pequeno recesso, voltar com muito mais alegria, disposição, conhecimentos, amor, para poder passar, para poder trocar este nosso estudo sistematizado universalista. Que assim seja. Graças a Deus e graças à luz. Então, gente, é isso.